amigo, muito bom dia. Que Deus o abençoe nessa manhã. Que este seja um dia de muitas conquistas para a tua vida, para a tua família também. Que possamos sentir a cada passo que dermos no decorrer desse dia nessa cidade, a mão de Deus nos protegendo, nos amparando. Esse momento é um momento para agradecermos a Deus pela noite, pela proteção e pelo despertar feliz. Foram muitas bênçãos conquistadas. E nesse momento nós iremos aqui ser abençoados pelo Senhor para mais um dia vivermos na companhia dele e cumprirmos os seus propósitos. Por isso que eu quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus, o livro de Salmo, capítulo 86, o verso 9, onde a palavra de Deus diz o seguinte: todas as nações que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Salmo 86, o verso 9. Eu e você todos um dia verão todas as nações se prostrando diante do Criador do universo. Quer bons, quer ruins, quer amaram, quer não, nós um dia estaremos diante do nosso Criador. O seu reino será eterno. Não tem início e jamais terá fim. É o único reino que não tem começo e não terá final. Nós queremos fazer parte desse reino, é a razão pela qual nessa manhã nós nos encontramos aqui para entregar nas mãos dele o nosso coração e a nossa vida. A cada manhã, nesse canal, nós dedicamos uns momentos da nossa vida para que nós possamos estudar um capítulo da palavra do Senhor. E nesse momento quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 22, o verso 1. Vendo extraviado o boi ou a ovelha do teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. Algumas leis que nós encontramos aqui nesse capítulo estão fundamentadas em princípios e eles terão valor eterno. Algumas leis e tradições passarão, mas os princípios e a palavra de Deus irão permanecer por toda a eternidade. Aqui no capítulo 22 nós encontramos orientações com respeito a como lidarmos com o nosso semelhante, o que pertence ao próximo. Você já deve ter ouvido aquele ditado: achado não é roubado. Mas esse ditado não se harmoniza com a palavra de Deus. O que é achado, sim, tem dono, tem alguém que o conquistou, portanto é necessário restituir, procurar saber quem é a pessoa que é responsável, que a conquistou e colocar nas mãos dessa pessoa. É o que a palavra de Deus nessa manhã nos ensina como sendo verdadeiros cristãos. Cuidar do que pertence do nosso próximo é de extrema responsabilidade nossa. Nós não podemos apenas cuidar daquilo que é nosso, mas precisamos zelar por aquilo que não nos pertence. Mas se pertence ao nosso irmão, o mesmo cuidado que eu tenho com o que é meu, eu preciso ter com aquilo que não é meu. Se porventura encontrar alguma coisa que não me pertence, eu preciso zelar e buscar encontrar quem é o verdadeiro dono, proprietário, e tentar colocar nas mãos daquele que de fato a conquistou. Deus estava trazendo esses princípios com respeito aos animais. Se porventura eu encontrasse um animal do meu irmão, eu não poderia simplesmente incluir dentro do meu rebanho como sendo a minha ovelha. Mas encontrando um animal do meu irmão, eu precisaria levá-lo para que pudesse fazer parte do rebanho do meu irmão, porque teria plena consciência que essa ovelha não é minha. Agindo dessa forma, eu estaria agindo em integridade para com o meu Deus. Deuteronômio capítulo 22, o verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Deus. Deus não queria que as fronteiras entre homens e mulheres, no que diz respeito à vestimenta, estivessem em harmonia. Deus queria sim que houvesse distinção entre a vestimenta de homem e vestimenta de mulher. Hoje em dia nós vemos uma cultura que busca harmonizar, unir essas fronteiras, não fazer distinção entre roupa de homem e entre roupa de mulher. Mas no passado nós precisamos entender que esse tipo de comportamento era um comportamento usado para adorar aos deuses pagãos dos cananeus naquele período.
e Deus estava impedindo que o seu povo absorvesse essa cultura que era pagã. É claro que hoje em dia nós sabemos, homens usam calça, mulheres também usam calça, mas essa prática já é uma prática comum. Mas quando se diz respeito a um vestido ou vestimenta peculiar de uma mulher, um homem passar a usar esse tipo de vestimenta, de fato, é um aborrecimento à palavra do Senhor. É aborrecer os princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Da mesma forma, uma mulher que busca vestir restritamente vestimentas que é peculiar a um homem, essa mulher também estaria aborrecendo o que a palavra de Deus determina como deve ser. Portanto, nos dias em que nós nos encontramos, nós não podemos nos esquecer das orientações de Deus, tanto para o homem como para a mulher. A palavra de Deus, ela nos norteia, ela nos ensina, ela molda a nossa vida. Menosprezar a palavra de Deus, a família no futuro irá pagar um preço muito alto. Vestir-se como um travesti era um comportamento pagão. Eis a razão pela qual Deus tomava esse tipo de comportamento como sendo aborrecível aos olhos do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 22, do verso 8 ao verso 12, nós encontramos algumas leis aqui nesse capítulo, restritamente nesses versículos, que é de valor para uma época. É claro que as leis de Deus dadas nesse período eram com o objetivo de proteger. Havia uma necessidade de haver uma orientação com respeito à casa, com respeito à lavoura, e as outras orientações eram de fato para uma vida feliz. Deus estava preocupado com o seu povo. É como um pai que queria ver os seus filhos felizes. E pensando nos seus filhos, Deus se preocupou em todas as áreas da vida da sua família, dos seus filhos. E essas leis que nós encontramos aqui, nós precisamos compreender. Elas possuem o seu devido valor. Deuteronômio capítulo 22, o verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer. As orientações que nós encontramos aqui especificamente no verso 13 é com respeito à família. Deus estava aqui preservando a vida e a integridade de uma mulher. Deus queria que o homem respeitasse a mulher. Muitas vezes nós temos ouvido pessoas falarem que a visão bíblica é uma visão machista. Assim, havia no passado uma cultura que era extremamente machista. Mas nós podemos observar dentro da palavra de Deus que quando Deus se manifesta com respeito à mulher, ele sempre a trata no mesmo nível como o valor de um homem. Deus não queria que os homens daquele período menosprezassem as mulheres. E quando um homem casasse com uma mulher, ele deveria valorizar o seu caráter, a sua vida e amá-la. Alguns homens daquele período poderiam unir-se a uma mulher apenas por uma atração sexual. E depois então de ter coabitado com ela, eles poderiam menosprezá-la. E Deus estava aqui nesse momento protegendo a mulher. Ele não queria que a mulher fosse usada como um objeto, mas ele queria que ela fosse amada, protegida, amparada e fizesse parte sim nas decisões dentro de uma família. No capítulo 22 do livro de Deuteronômio, do verso 15 ao verso 17, nós encontramos orientações com respeito a uma moça de uma família. Ela deveria ser tratada com respeito, mas no momento do casamento ela deveria dar prova de virgindade. Por que Deus estava tomando essa atitude com respeito a uma moça? O objetivo de Deus em falar com respeito a uma prova da virgindade era para impedir que os jovens, na adolescência, na juventude, vivessem de uma forma desregrada. Deus queria que a intimidade de fato se desse dentro do casamento. E quando uma moça fosse casar, isso iria impedir que tanto rapaz quanto moça, na juventude, vivesse uma vida desregrada. Ela deveria dar provas da sua virgindade. O marido deveria guardar o pano do sangue que tinha, no momento da intimidade, rompido a virgindade, e aquele pano deveria ser levado como prova que, de fato, a moça era virgem e foi no momento do casamento que ela perdeu essa virgindade. Nesse período, o noivo ele deveria pagar um dote pela noiva. Mas se acontecesse de alguém da cidade difamasse a sua noiva, falando que ela não era mais virgem, essa pessoa que estava difamando uma moça, ele deveria pagar o dobro do dote que o noivo tinha pago para se casar com uma moça.
era completamente aborrecível nesse período, nessa cultura, chegar ao casamento sem que tivesse virgem. Os objetivos de Deus em preservar essa cultura era para que a juventude, no período da adolescência da juventude, se mantivesse impuros, esperando apenas o casamento para que no casamento houvesse intimidade. As leis de Deus era para separar um povo que pudesse representar o seu nome. Agindo dessa forma, a nação de Israel estava sendo completamente distinta, separada, completamente diferente, como se ensinava nas culturas que estavam ao redor do povo do Senhor. Deus queria um povo santo, um povo que vivesse as suas verdades. Uma moça que na sua juventude fosse abordada por um jovem e ela concebesse ter intimidade e ela não gritasse pedindo socorro, era uma prova clara que ela estava de acordo em ceder à intimidade e ela poderia ser levada à morte, ser apedrejada. Mas se essa moça, no momento em que ela fosse abordada por um jovem para ter intimidade e ela gritasse, procurasse auxílio, ela seria absolvida. E essa busca pelo auxílio era uma prova de que aquele jovem não estava agindo em conformidade com a sua vontade. Um jovem que seduzia uma moça, ele tinha a obrigação de casar-se com essa moça. E ele teria que pagar o dote para a família. E ele perdia completamente o direito de, depois de estar casado com ela, pedir o divórcio. Ele teria que permanecer com essa moça, com essa pessoa, pelo resto da sua vida. Uma vez que essa moça tinha perdido a sua virgindade, agora ela não poderia mais voltar atrás. E como poderia encontrar o marido para dar provas de que ela era virgem? Portanto, aquela pessoa que tinha lhe forçado a ter intimidade na juventude, ele era obrigado a estar casado com ela por toda a sua vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 22 do livro de Deuteronômio, eu e você, nós precisamos claramente nessa manhã, tendo a palavra de Deus nas mãos, tomar a seguinte atitude. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Quando nós olhamos para a sociedade em que nós vivemos nos dias atuais, veja o prejuízo que essa sociedade tem construído para si mesma pelo fato de não se assegurar, não se fundamentar dentro da palavra de Deus. O resultado são famílias mais frágeis a cada dia. É uma juventude carente de princípios. É uma juventude cada vez mais clamando por socorro. É uma juventude que não sabe mais o que fazer com o seu corpo. Por isso que nessa manhã, Deus nos convida a vivermos uma vida de acordo com o que Ele pede para nós. Se a nação de Israel tivesse vivido todas as verdades que Ele tinha deixado para o seu povo, essa nação teria vivido uma vida muito mais feliz. O preço e o sofrimento que eles pagaram na vida foi resultado de deixar de lado a palavra do Senhor. Hoje em dia nós corremos o mesmo risco. O quanto nós iremos permitir que a palavra de Deus conduza a nossa vida? Ou iremos abrir mão das verdades que estão na palavra de Deus para seguir as orientações que fazem parte do século presente? Por isso, quero convidar você nesse momento. Vamos nos submeter à palavra do Senhor. Vamos deixar que ela conduza a nossa vida em todos os aspectos que ela de fato determina para cada um de nós. E tenha certeza, a nossa vida será uma vida muito mais feliz, porque estamos agradando o que Deus pede para que nós possamos fazer. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos seguir a Tua palavra. Nos dê forças a cada dia para que nós possamos repudiar aquilo que não está na Tua palavra e seguirmos a Tua voz. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa orientação e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.